eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. E hoje o tema escolhido para comentar aqui com vocês é NIM. Isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho sobre a Azadirachta indica, que é uma árvore, de onde a gente extrai uma substância que, dentro do manejo integrado de pragas, pode ser utilizada como inseticida. Então, fiquem comigo aqui até o final do episódio para conhecer um pouquinho mais sobre essa planta. Bom, inicialmente é importante a gente lembrar que dentro do histórico do manejo integrado de pragas, nós já falamos dele aqui em outros episódios, nós temos os extratos botânicos ou inseticidas botânicos aparecendo antes mesmo dos produtos químicos. Então, desde que o mundo é mundo, a gente tem espécies vegetais que podem ser utilizadas de diferentes formas, como repelentes ou mesmo como atrativos. E dentro dessa gama de plantas, a gente tem as que podem ser utilizadas como inseticidas. Então, a gente sabe, que os inseticidas botânicos possuem um potencial muito grande como alternativa mesmo aos inseticidas sintéticos, hoje, depois de muitos anos de estudo, depois de termos passado por todo esse histórico do MIP, e do surgimento dos produtos químicos, dos muitos benefícios que eles trouxeram e também daqueles pontos que nós já comentamos, que são mais negativos em relação ao uso irracional, dos produtos sintéticos. Então, a gente tem aí os inseticidas botânicos como alternativa. E o NIM, o nome científico da planta, que a gente chama popularmente de NIM, é a Azadirachta indica. Ela é uma árvore que teve origem no sudeste da Ásia e depois se espalhou por muitos lugares, até que chegou aqui no Brasil também. E essa planta ganhou muita popularidade porque ela pode ser utilizada de diferentes formas, como matéria-prima nas indústrias, por exemplo, de cosméticos, de inseticidas, como a gente já citou anteriormente, inclusive de remédios também. Só para vocês terem noção, eu achei muito interessante, enquanto eu preparava o episódio aqui, li alguns trabalhos que mostram que as folhas especificamente do NIM apresentam usos, já foram estudadas de diferentes formas, como, por exemplo, ação antifúngica, como agente anticoagulante, como antialmíntico, antituberculosa, antitumoral, antisséptico, antiviral, contraceptivo, fertilizantes, nematicidas, inseticidas, repelentes e outras doenças, por exemplo, diabetes também, catapora, varíola. Então, são muitas utilidades realmente que tornam o NIM aí uma planta com possibilidades inúmeras, E falando um pouquinho da planta, ela é uma planta de clima tropical. De forma geral, o florescimento dela acontece mais para o início do ano, ali entre os meses de fevereiro e maio, e depois esses frutos vão amadurecer lá, em torno do meio do ano, de junho a agosto. O solo para que essa planta se desenvolva da melhor forma possível são aqueles solos mais drenados, que têm melhor porosidade, e ela se desenvolve também, ela gosta, daqueles solos, então, mais arenosos. Ela tem apresentado boas adaptações no Brasil, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E algo que também a literatura mostra é que é uma planta que não se dá bem, por ser de clima tropical, não se dá bem em temperaturas muito baixas, não tolera geadas, e ela precisa aí de uma precipitação anual de 400 a 800 milímetros. Bom, a planta, o NIM, os estudos sobre as suas ações foram iniciados lá na década de 70, 80, então a gente já tem aí 50 anos, mais ou menos, de estudos. E foi nessa época, em que foram identificados, a partir da planta, do NIM, mais de 150 compostos isolados, tanto das folhas, dos galhos, das sementes. E esses compostos, foram estudados, são diversos, têm ações diferentes, mas pertencem quase todos à classe dos limonoides.
E a azadiractina, que é o que a gente chama hoje de NEem mesmo, é o principal componente, né, o principal composto dessa planta que tem ação sobre os insetos. E essa substância pode ser encontrada em diferentes partes da planta, mas os frutos, né, são a principal fonte. Casca e folha também a gente encontra uma concentração interessante, mas a literatura traz que os frutos, as sementes especificamente, é onde a gente encontra maior quantidade. E essa substância atua sobre os insetos de diferentes formas. Existem muitos trabalhos também, até um tempo atrás a gente não sabia exatamente como o NEem atuava nos insetos, e hoje a gente sabe que existem formas diferentes. Então, ele pode ser entendido como repelente, como anti-alimentar, então ele vai impedir a alimentação dos insetos. Ele interfere nos hormônios também, são reguladores de crescimento, atuam na metamorfose e também na reprodução. E existem alguns trabalhos também que mostram que a ação do NEem no ciclo biológico dos insetos ela tem interferência na redução da longevidade dos adultos. E existem ensaios, né, testes a campo, muitos trabalhos mostrando a ação do NEem em diferentes ordens de inseto. Coleóptera, hemíptera, lepidóptera. Então tem bastante coisa. E dos últimos anos para cá, né, vamos colocar aí dos últimos 20 anos, não são tão recentes, mas desse tempo para cá a gente tem visto uma intensificação, inclusive, nos produtos comerciais à base de NEem, justamente para serem usados aí, até mesmo junto com inseticidas químicos ou junto com outros inseticidas biológicos e também de forma isolada, só o extrato vegetal, o extrato da planta. Então ele ficou bastante conhecido e é interessante a gente entender um último ponto aqui, que é como o extrato ou como o NEem age no inseto. A gente já falou das formas com que ele vai controlar esse inseto, então ele vai causar principalmente uma alteração na metamorfose, na reprodução, atuando nos hormônios reguladores de crescimento, mas para que o inseto sofra a ação do NEem, ele precisa principalmente ingerir esse produto. Então, a gente tem aí produtos, quando a gente fala de inseticidas, que agem principalmente por ingestão e outros por contato. No caso do NEem, é especialmente por ingestão. A ação dele de contato pode até ter efeito, mas é um efeito menor quando comparado à ingestão do produto. E é interessante também saber que os produtos comerciais, eles estão vindo de diferentes formas. Então, tem o extrato de NEem, né, em base óleo. Hoje a gente tem produtos à base de água, né, soluções verdadeiras, inclusive produtos que são comercializados, vamos dizer assim, blends de extratos vegetais, que contém, além do NEem, citronela, laranja, né, o limoneno, entre outros produtos que são comercializados de diversas formas. Então, aqui ficou um pouquinho para vocês sobre a Azadirachta indica, essa planta que ficou bastante popular nos últimos anos aqui no Brasil e que pode ser utilizada de diferentes formas, independente, né? A gente fala muito de NEem e as pessoas logo se lembram de produtores orgânicos e mesmo jardins, hortas mais caseiras. Mas hoje esse produto já é utilizado também com resultados muito interessantes em grandes culturas, como a própria soja, feijão, possibilidades de utilização em cana-de-açúcar, além de HF como um todo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima semana. Você ouviu o MIP em Dia. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. @Henrique Oliveira de Rosa.